Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. No episódio de hoje, vamos falar sobre 3 décadas perdendo o PEG. Parabéns, Plano Real. Eu sou o Hugo Quinteiro, você me acha no Twitter pelo arroba Hugo_Quinteiro, e comigo tenho Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. O meu handle é @investidor descentralizado, tudo quanto é canto. No Twitter não vai caber, vai ser @investidordesk. E se não estiver criticando o governo, não sou eu, é um fake. 3 décadas? Feliz aniversário, Plano Real. Temos aí uma grande história e um caso de sucesso do que é uma moeda perder valor aos pouquinhos, para que as pessoas não percebam, não tirem o seu dinheiro do banco, não busquem alternativas menos piores ou melhores para que essa desvalorização não aconteça, e melhor, se iludam e muito com ganhos nominais e não ganhos reais da moeda. Acho que é um bom resumo para a gente começar, né? Nada do que não foi falado no nosso episódio sobre a mentira dos títulos públicos, né? E essas manipulações que são feitas para fazer com que você acredite que você está tendo retorno financeiro, quando na verdade não se passa de um retorno nominal, pura e unicamente nominal, e nada de retorno real. Mas vamos falar do nosso querido. Sim, um plano. Felipe já é uma pessoa mais nova, não viu isso nascer. Eu vi essa desgraceira nascer, né? Eu lembro de antes. Então você tinha um país em que você tinha uma inflação completamente fora de controle. Você tinha, né? Eu lembro de eu criança perguntando, mas por que tem inflação? E as pessoas, os pais não sabiam responder por que tem inflação. Porque as pessoas aumentam o preço, porque as coisas ficam mais caras. E normalmente é a fala comum, né? Que infelizmente perdura na maioria até hoje. Mesmo aqueles que têm acesso à informação, né? Porque antigamente era uma coisa muito mais difícil. Você ia fazer o quê? Você ia ter que ir numa biblioteca, catar livros de economia e tentar estudar a partir dali. Hoje você tem um YouTube da vida com vídeos de diferentes escolas, diferentes abordagens para você comparar a coisa. Então, o acesso à informação não, infelizmente, não reverteu em maior ganho intelectual das pessoas. Talvez até motivo para um outro episódio. Ou, já avisando, provavelmente esse episódio sobre sistema educacional vai sair no meu outro podcast que eu tenho com a Cecília, que já foi entrevistada aqui, minha esposa, que a gente faz de Med Training Podcast, que é um mais voltado ao fitness, a questões educacionais e de saúde. Se vocês acham eu ácido aqui, é porque vocês não me ouviram lá. Então, lá, assim, como economia, eu tô há menos de 10 anos. Nessa área, eu tô pelo menos tô há quase 20 já, e eu já vi muita coisa horrorosa acontecer e está acontecendo, e a minha liberdade de dizer o que eu quero numa outra jurisdição me dá a permissão para ir muito além. Mas voltando, nós tínhamos um cenário de hiperinflação, onde, olhando hoje e compreendendo o fenômeno hoje, você tinha bancos públicos, não só nacionais, mas estaduais. Esses bancos públicos, tanto nacionais, imprimiam dinheiro para pagar os servidores públicos federais ou estaduais, jogando uma quantidade absurda de dinheiro na economia e fazendo com que o dinheiro perdesse poder de compra a taxas que chegaram a quase 100% ao mês. Por que isso acontecia nessa magnitude? Você tinha também no Brasil uma carga tributária baixa e um Estado grande. Então,
o governo não tinha outra alternativa, quer dizer, ele tinha duas alternativas, ou ele taxava mais e fazia uma política de austeridade fiscal, ou ele imprimia mais dinheiro e crescia cada vez mais o Estado, tudo era público, então assim, a linha de telefone, né, o seu telefone era uma empresa estatal, a luz, né, energia elétrica, era empresa estatal, a água era empresa estatal, em alguns lugares do Brasil ainda é. Tudo, todas grandes corporações, assim, a Vale do Rio Doce, né, enfim, tudo era estatal. E isso gerava uma demanda do Estado para pagar todos esses funcionários públicos que prestavam serviços maravilhosos à população. Né? Em São Paulo ainda tinha também a Comgás, era estatal também. Então você tinha grandes empresas, seja a nível nacional, seja a nível estadual, todas elas estatais. Você tinha municipal, que também era estatal, você tinha ônibus estatal, então você tinha muitas coisas assim. Todos os funcionários dentro de uma unidade básica de saúde eram funcionários públicos, hoje são todas empresas terceirizadas. Então você tinha um inchaço da máquina pública absurdo. Os governos adotaram essa de imprimir dinheiro a rodo para pagar todo mundo. E óbvio que isso causava grandes problemas sociais e aquela coisa as realidades, né? Então assim, você não pegava papel moeda você sacava do banco, pagava ali e acabou. E aquele dinheiro tinha que dormir no banco, né? Alguém tinha que ir antes do fechamento para depositar aquele dinheiro no banco. Cheque era muito utilizado, né? Porque o dinheiro não podia dormir fora do banco, porque senão ele desvalorizava. Você tinha uma coisa chamada overnight, que pagava juros diários de atualização monetária. Basicamente do que é aquela questão da Argentina. Tem um vídeo do Urich falando disso, que ele foi lá e conversou com as pessoas. Então, assim, é a necessidade do dinheiro estar nessa conta porque se paga um juro que não cobre completamente a desvalorização da moeda, mas é muito melhor do que deixar sem juro nenhum, né? Dívidas, por exemplo. Eu ia pegar, vou pegar um dinheiro emprestado com o Felipe. Ô Felipe, me empresta aí 500 mil cruzeiros? Não, pega na sua moço. Tá doido? Então, bom exemplo. Vou pegar um dinheiro na Sovereign Swap. Eu quero 500 mil cruzeiros, mas cara, quanto é isso? Quanto é que vai ser mês que vem? O que a gente vai corrigir? Não. Então o negócio é o seguinte. Você vai ter uma taxa baixíssima de juro, que é inclusive o que a Sovereign Swap está fazendo, baixíssima de juros, só que é o seguinte, a gente não vai indexar essa sua dívida nessa shitcoin chamada Cruzeiro. A gente vai indexar a sua dívida numa coisa chamada dólar, que é justamente o que a Sovereign Swap está fazendo. Pega isso e bota em USDT. Então, você vai pegar, vamos supor que esses 50 mil cruzeiros dê 500 dólares. Você vai pagar em 5 parcelas de 100 dólares, né? Com 2% de juros, 102 dólares. 5 parcelas de 102 dólares. Estou fazendo uma conta de pedreiro, né? Não é... Quanto vai dar 102 dólares no dia 10 de... Não interessa. A gente converte no dia e você me paga. Tá bom assim? Tá bom assim. E era assim que as coisas funcionavam em termos de dívida, né? Você sempre indexava alguma coisa em relação ao dólar para você ter alguma referência. Tal era o nível de desvalorização que a moeda acontecia. Feito esse prelúdio, em um determinado momento, né, nós tivemos a ascensão de Fernando Collor, com o fisco da poupança, a crise absurda, porque ele mirou no lugar errado, né, ele tinha que mirar na dívida pública e no saneamento do Estado, ele mirou na poupança das pessoas, porque daquele jeito keynesianismo, se não há consumo, não há inflação. É lógico, se está todo mundo pobre, ninguém está gastando, né? Foi basicamente o que ele fez. Feito isso, né? Teve a crise de popularidade, tudo, movimento, primeiro impeachment no Brasil. E esse impeachment
trouxe a figura de Itamar Franco, um ilustre desconhecido até aquele momento, mas que, assim como o Temer, foi o melhor presidente que poderia ter acontecido naquele período de tempo. É engraçado como vice-presidentes no Brasil ocupam uma posição de saneamento de Estado. A história se repete. É o Deep State se reorganizando. Mas isso fica para um outro episódio. Essa reorganização do Deep State permitiu que Fernando Henrique, um economista, né, sociólogo, não sei o que e tal, mas junto com economistas, pegou o ministério, um cargo político, né, ele não era de formação, no Ministério da Economia, e propôs, vamos estabilizar a economia. Criaram o chamado URV, a Unidade Real de Valor, que era pareada com o dólar, e todas as contas públicas e gastos públicos, se você fosse pagar IPTU, se você fosse pagar coisas do governo, era tudo indexado nessa URV. E o governo começou a trabalhar em cima disso, para estabilizar, primeiro, com essa unidade real de valor, e se eu não me engano era Cruzeiro Real, ou Cruzeiro, né? Acho que era Cruzeiro Real. Cruzeiro Real na época que tinha aquela inflação galopante, e você ficava de olho nessas URVs. Nessa unidade URV. Com o tempo, isso foi substituído pelo real. Quando entrou o real, ao invés de ter o famoso 3 cortes no zero, que era corta 3 zeros e não sei o quê, houve uma desvalorização de quase 4 vezes. Era 2.750, se não me falha a memória. Foram quase 3 vezes, né? Então, foram quase 3 mil. Era 2.700 e alguma coisa. E aí, 2.700 e alguma coisa cruzeiros reais valia R$1. As pessoas foram lá, começaram a fazer trocas nos bancos e tudo mais. O que não se conta, né? É lógico, isso teve um impacto positivo na inflação, tudo, mas o que não se conta foi o grande saneamento que foi feito no Estado. Isso iniciou no governo Itamar, mas Fernando Henrique conseguiu a presidência, né? E 2 mandatos seguidos. O primeiro mandato foi basicamente para ele mudar a Constituição para conseguir ser reeleito, e o segundo mandato fazer coisas. Mas ele instituiu uma série de reformas. Por quê? Ele sabia que Estado daquele tamanho ia gerar um déficit impagável. O Brasil tinha dívida externa na época, né? Devia internacionalmente, então teve ajuda. Oi? Continua tendo, né? Ou não? Internacional não, a gente tem uma dívida. O Brasil tem uma dívida interna absurda. Né? Ah, tá. Mas internacional não tem mais, não. E teve que recorrer a ajudas do FMI nesse tempo, enfim. Só que pro plano real dar certo, e isso era grande que político do PSDB, né, no Teatro das Tesouras, era o ponto que precisava fazer saneamento bancário e privatizações. Então, muito a contragosto, Fernando Henrique foi lá e conseguiu, num congresso, fazer uma série de privatizações, Vale do Rio Doce, telefonia, bancos, né, públicos. Conseguiu fazer uma série de privatizações. E esse saneamento bancário pesado que é fazer os bancos pararem de imprimir dinheiro. Então ficou só com Caixa Econômica, Banco do Brasil, você tinha Caixa Econômica Estadual, você tinha todas essas... Banespa, um banco chamado Banespa. E você conseguiu privatizar todas essas porcaria que só servia para imprimir dinheiro e ser assumido por grandes bancos. Foi aí que surgiu o cenário para os grandes bancos assumirem no Brasil. Mas... graças a essas medidas, você conseguiu ter um dinheiro mais estável, que no começo chegou até a se valorizar. Então, R$1 valia 0,87, 0,84 dólares. A gente tinha deflação no Brasil. Óbvio que chegou um momento que isso não se sustentou, especialmente porque Fernando Henrique tinha grande
o mercado brasileiro tinha grande dependência de capital especulativo internacional, porque as taxas de juros chegaram a 40% ao ano, para manter esse dinheiro no Brasil. E a hora que a coisa, né, meu pirão, como é que é? Farinha pouca, meu pirão primeiro. A hora que, Não. que dinheiro internacional especulativo viu isso, né? O Brasil pagando uma grande quantidade de dinheiro e começando a criar uma dívida, gerou uma crise de desconfiança e eles sacaram esse dinheiro. E aí foi o primeiro grande momento em que o dólar saiu de 1 para 1 e foi para quase 2 assim em questão de poucas semanas, perdendo esse PEG, né? O primeiro PEG, acho que foi em 98, 99, uma coisa assim. E aí tivemos esse grande problema. E daí a coisa veio vindo a partir de aumento, né? Porque assim, mesmo com esse balanceamento todo, o Estado brasileiro ainda inchado, você tem a outra via, né? Vamos aumentar a tributação. E aí uma tributação que girava na casa dos 10, 15% foi para 27, 30% do PIB sendo taxado. Foi aí que surgiu o impostômetro. Né? Para quem não conhece, foi aí que na junta comercial os caras... Impostômetro antigo. E aí ele surgiu como aquela plaquinha no centro comercial de São Paulo, né? Inclusive eu já passei ali muitas vezes. E ele ficava ali girando e aí mostrava os bilhões e tal na época, né? Hoje já é tri. Mas a gente ficava lá observando aquilo e tinha protesto, enfim. E foi um período de grande aumento, né? Nesse sentido de tributação. E aquilo, né? O sistema cobrou, né? Assim, privatizou, mas começou a aumentar em outras partes. E por causa disso, aquela tentação de impressão de dinheiro, né? Que é o mesmo mecanismo que os Estados Unidos fazem, é muito forte, né? E até o momento nós estamos a 5 vezes mais, né? Perdendo o PEG 5 para 1 em relação ao dólar, que também está perdendo valor, né? Era engraçado que naquela época, pô, falar em bilhão era um negócio absurdo, cara, era muito dinheiro. E hoje a gente fala de trilhão como se fosse nada, né? Hoje você não só tem trilhão, como também os trilhões não acabaram com a fome, você vê, né? Como é que o Estado é genocida, né? Exato. Então nós temos Mas, um... Fala, desculpa. um detalhe, não, é porque eu lembrei disso, né? Sim, eu sou mais novo, mas eu cheguei, teve uma época, né, que lá em casa ainda tinha várias notas, né? Eu acho que de cruzado, né? Que foi a última antes do real. E eu lembro de eu pegar uma caixa de nota, então era um bololô de nota, e eu lembro de falar com a minha avó, falei, puta, ó, avó, tô rico, olha só todo o dinheiro que eu achei aqui em casa. Exato. Aí, né, aí pra, né, ela me explicar e tal, né, que não era tão bem assim, aí você vai meio que entendendo, mas eu era muito novo, né, eu não ia ter esse insight que você teve de perguntar pra minha avó, vovó, o que se trata essa inflação que esse governo arregaçado tá fazendo? Porque assim, você era muito novo, eu já ia comprar pão na padaria, entendeu? Eu entendia que, cara, tipo, Sim. 100 eu comprava 5 pães, leite, não sei o que, agora eu não compro nenhum pão, o que que tá acontecendo, entendeu? Então já começa a gerar essa curiosidade, a primeira vez que eu vi $1, olha, isso aqui vale muito dinheiro, não sei o que, isso aqui vale mesmo, né? Ter dólar em casa, né? Em papel moeda. Mas é esse o ponto, justamente já fazendo um link, é esse o ponto. As pessoas tinham dólar em casa, né? A profissão de doleiro era uma profissão muito do mercado negro brasileiro, né? Tinha inclusive a cotação que era câmbio negro, que depois virou paralelo. Mas existia isso e é um ponto em que perdeu-se na memória, no inconsciente coletivo do brasileiro. Isso se perdeu, porque a alternativa ao real sempre esteve lá, esse tempo todo. O real perdeu o PEG, né, em relação a ele.
5 vezes o valor, e as pessoas perderam esse hábito de precificar, de ter dólar como reserva, ao contrário da Argentina, que sempre teve, mesmo com o peso forte por um tempo, eles sempre mantiveram esse hábito de ter a reserva em dólar. O Brasil perdeu isso. Eu não faço a menor ideia por quê, cara. Você tem alguma ideia disso? Cara, não, eu não sei. Também Talvez não. é porque você teve uma leve estabilização frente ao que era antes, quando veio o Plano Real, de forma que o brasileiro às vezes se sentiu seguro o suficiente de não precisar disso, entendeu? É, talvez tenha sido isso. É assim, é uma suposição, né? Mas é aquele grande problema daquela coisa que te traz segurança, ou aquele grande problema, crítica à estabilidade, por exemplo, ou um bom emprego, né? Que te dá essas estabilidades, é você se acomodar, entendeu? Então talvez a moeda ela veio de forma que no início ela ficou muito boa, né? E Uhum. trouxe uma mudança de paradigma na cabeça do brasileiro, que é meio que, tá tranquilo, ou agora tá organizado e tal, né? Mas. Pois é, sinceramente eu não sei, mas o fato é que isso se perdeu. E mesmo com a grande questão, né, pós 2009 do Bitcoin e das moedas fiduciárias, do dólar, né, e desculpa, das stablecoins, isso não se popularizou, né, a ponto de, pô, por que eu vou ter aqui se eu posso ter a minha reserva em USDT, né? Aí vem com certas coisas, do tipo assim, mas e se perder o PEG? Cara, você já tá numa moeda, entendeu? Que você já tá numa coisa que já perdeu o PEG, né? Que já historicamente já deu errado, né? Não tem como voltar agora, né? Ninguém vai desimprimir esse dinheiro. Nenhum governo fez isso e não vai ser o brasileiro que vai olhar e falar assim: quer saber? Vamos gastar menos, vamos sanear esse estado aqui e vamos deixar para pessoas um dinheiro melhor do que está hoje. Não, ninguém vai fazer isso. Partindo do Não, ponto que ninguém vai fazer isso, por que não usar as stablecoins? Né? A mesma. Já tem o Pix, todo mundo já sabe como funciona, QR Code, transfere aqui, faz ali. Por que não usar o SDT ou o SDC, ou seja lá, umas stablecoins em dólar? Né? Tem tantas opções no mercado. DAI, né? Algorítmica. Por que não usar isso? o povo é resistente, sei lá. É o que eu tô te falando. Eu acho que assim, as pessoas ainda hoje, elas ainda estão um pouco. Eu não sei se acostumado seria a palavra certa, mas assim, elas já ainda estão um pouco reféns dessa certa estabilidade, né? Que é a moeda fiduciária, porque tudo é precificado em real, então você não vê ele desvalorizando tão rapidamente, Sim. igual você vê volatilidade no Bitcoin, né? Primeiramente. E assim, se se talvez as coisas fossem precificadas no na padaria, no mercado em dólares, as pessoas iriam sentir a desvalorização do real, porque elas iam gastar mais real para converter para aquela quantidade de dólar. Aí elas veriam. Mas como é Mas tudo isso precificado em real, aí eu não sei, cara. Eu acho que talvez esteja numa velocidade aceitável ainda para as pessoas não se revoltarem. Porque isso, com é certeza. esquisito, sabe? É esquisito, porque o povo usava, sabe? O povo tinha, a reserva de valor era dólar, né? E hoje se perdeu isso, eu creio que é por causa da velocidade. Essa, essa contextualização histórica toda, cheguei a fazer isso, fiz isso de uma maneira ainda mais detalhada numa pequena obra, né? Vai ter ali.
suas 70 páginas, 50, 70 páginas. Eu vou estar lançando isso num preço bem popular para plataformas, então assim, PDF para leitura, eu acho que vai ser no Amazon, para Kindle, mostrando não só essa contextualização muito mais detalhada, com pontos importantes desse processo, que eu acho que é relevante que o brasileiro saiba, sabe, o que aconteceu, como isso foi feito, como isso foi desenhado e como isso foi se degenerando, né, esse real em relação ao dólar. Deixando claro, óbvio, que o dólar também se degenerou nesse período, mas que o real fez isso 5 vezes mais. Né? Isso é importante. E É sempre bom apresentando. comparar isso, né? Porque Exato, exato. A gente precisa comparar, né? Eu não estou dizendo que o dólar seja uma reserva de valor perfeita, ideal e não sei o quê, mas o que eu estou dizendo são em 30 anos, pelo menos são 5 vezes melhor, né? E esse ponto importante dessa questão também fiz nessa obra, falando das principais stablecoins do mercado, como elas funcionam, para. Veja bem, eu não estou falando. Você pode ter a possibilidade de ter 100% do teu patrimônio em stablecoins, de uma maneira que seja numa gestão de risco aceitável, tão aceitável quanto ter real. Né? Assim, lógico, fazendo uma diversificação, o livro mostra uma série de situações assim, mostrando prós e contras de cada rede, de cada stablecoin, né? Como isso funciona, mas abrindo essa possibilidade, óbvio, é uma publicação que a gente chama para topo de funil, ou seja, para público que está chegando, o cara vê, cara, eu tenho real, esse negócio não é bom, o que eu posso ter melhor? Lógico que para o público, a maior parte do nosso público já entendeu que o Bitcoin é superior nisso. E legal. Mas tem gente que está num ponto que não sabe se abre mão do real. Né? É coisa muito pior e eu acho que ela precisa ser dada em passos. Né? Entender o que é um risco de uma stablecoin, entender o que é esse risco comparado ao sistema bancário mais emissor brasileiro, né, o mais emissor Banco Central, que esses riscos, dependendo da maneira com que se gerencia, eles são equiparáveis, né? Então, ele demanda um pouco mais de gestão, pensando o que eu vou deixar a curto prazo, o que eu vou deixar a longo prazo, o que eu quero pagar pouca taxa de transação, o que eu posso pagar mais taxa de transação, mas ter mais uma rede um pouco mais segura ou uma rede um pouco mais estabelecida. Então você tem esta visão como um todo, e isso vai ser lançado numa obra escrita, curta, de leitura curta, tentando trazer as coisas nos termos mais simples possíveis. Mas eu acho importante, né, Felipe, a gente alertar um pessoal que não entende nem a origem do problema. Ele só acha que ele está ganhando pouco hoje. É um alcance maior se você for avaliar da seguinte forma. Você não vai pegar, né, um cara às vezes mais velho que sai que está acostumado nessa vivência, né, de ir no banco pagar as contas ou receber em dinheiro ou coisa do tipo. Você não vai conseguir, você não vai colocar esse cara no Bitcoin assim, de cara. Não mesmo, sabe? Você tem que passar por um processo de instruir essa pessoa acerca do que é a realidade econômica que ela vive, porque a realidade econômica nossa ela não é uma realidade nacional. A realidade econômica ela é mundial em todos os casos, queira você ou não. Então você tem que pegar essa pessoa, você tem que explicar para ela certos conceitos que são simples, porém que não é de conhecimento público, não é comum que as pessoas saibam disso. Você Sim. passa essa ideia para essa pessoa e aí você começa a inserir ela
na questão de por que, que o dinheiro não vale o que ele valia, por que, que ele não compra mais do que ele comprava, por que, que quem está em dólar, por exemplo, está melhor de vida no longo prazo do que quem não está. E aí você entende a nível global, né, da aplicação disso, e aí você traz essa ideia de, olha, a gente tem uma forma de você acessar o uso de dólar muito facilmente, que é o Sim. que vai ser explicado, e você pode começar a entrar nisso. Você pode ficar 100%? Pode. É viável, tá? Eu conheço pessoas que fazem isso, eu até acho uma maravilha. É muito melhor mesmo, confiem. Mas o cara que for chegando, ele vai entrando nisso devagar e você tem mais acesso. Um acesso até mais facilitado se você utilizar, por exemplo, redes de criptomoedas, que a gente traz, né, como uma opção. É muito melhor do que você usar, né, as fintechs que hoje existem para você ter dólar padrão, né? A gente está falando de dólar em cripto, que é muito melhor. Enfim, e aí você começa a poder utilizar isso, se precaver de algumas coisas, você vai entender o que a gente está falando. A desvalorização da moeda fiduciária é para o mundo todo? Mas entre real, que se você abrir o ranking mundial de moedas, você vai ver que cadê o real? Não sei, ninguém sabe onde está esse negócio. Mas o dólar não. Não é sério, olha lá, É olha lá, assim. você vai fazer um top 5, você sempre vai ter o quê? É libra esterlina, franco suíço, dólar, euro e mais alguém. Então, Iene. assim, talvez, iene, tranquilo. Aí, tá, e aí, cadê o real nisso? Ninguém quer saber de cadê o real nisso, ninguém precifica nada em real. Então, assim, você começa a entender, né, a ampliar a visão, a gente tem que entender isso, né, que você, quando você entra nesse meio, você tem que ser iniciado em certos conceitos econômicos que propositalmente não são trazidos para você na escola e que Sim. muito obviamente não são falados no Jornal Nacional porque é de interesse que o QI médio da população fique abaixo dos 83, por exemplo. Então você vai começar a se libertar através do conhecimento. É uma tentativa, é uma forma de apresentar esse mundo para as pessoas, essas possibilidades, para fazer com que inicialmente as pessoas percam menos dinheiro. Uma reserva de valor de poupança a longo prazo, ela tem que ser melhor pensada, mas você consegue pensar melhor quando a comida do mês seguinte já está garantida. É esse o ponto que você fazer uma reserva de emergência hoje em USDT te coloca numa posição muito melhor do que você ter uma reserva de emergência hoje em real. E é esse o ponto que que eu tentei trazer, né? Estou trazendo nessa obra, né? Algo simples que deu uma ideia do que foi o real, de como ele foi perdendo valor e do que a gente tem de alternativa hoje para estar em algo menos pior, para que você consiga ver que o seu dinheiro não perde tanto valor a uma simples bravata de um político fazendo um pronunciamento. E veja bem, não precisa se apegar a ser fulano hoje a dizer ou cicrano que disse 4 anos atrás. É político dizendo. Então, se você não quer que a interferência política do Brasil atrapalhe no teu patrimônio, porque você já está exposto numa série de coisas. Você já está exposto à política no Brasil, no teu preço do teu combustível, no preço dos bens e serviços, no preço de uma série de coisas, que ela não interfira no preço do teu dinheiro. Você já está fazendo um grande passo. Mas se você ainda se submete a isso e deixar que o dinheiro esteja à mercê do Estado e do governante, do político no Brasil, você está muito mais frágil do que deveria e do que poderia. Você pode estar muito mais forte que isso, desde que tenha um plano para isso. Né? O, Eu
Eu vejo muito a galera hoje da dita direita, né? Eu chamo socialismo de direita, porque são dois espectros que acreditam no Estado. Eu vejo muito dessa galera hoje fazendo a denúncia da forma mais correta possível. Olha, ele tá falando isso, ele tá desvalorizando o dólar perde poder de compra, ou não sei o que, não sei o que. Tá, para a sociedade tudo bem. E aí é uma frase que eu acredito muito no que diz o Renato 38. A salvação é individual. O que você tá fazendo? Você tá dolarizando? Ah, não. Porra, mas você tá denunciando a coisa certa. A saída é dolarizar. E você não tá fazendo isso? Aí não dá, né? Aí assim, aí você tá deixando que um cara que você não gosta, que você não é do teu espectro político, que você tá apontando sabiamente que tá fazendo cagada econômica, que o cara destrua o teu patrimônio. Parabéns por ser por avisar que você é um trouxa, né? O grande problema da direita é que a direita confia num político. Eles acham que daqui a 4 anos virá alguém de direita e vai resolver o problema. É. E essa que é a grande questão. E Não. se você for expandir, né, a visualização de, por exemplo, como, né, por fins do episódio, o gráfico real, o SD, expande lá, você vai ver que não tem questão de política, não tem quem tava na frente, não. É desvalorização do real, em todos os casos. Houve isso no governo do Bolsonaro, está tendo isso no governo do Lula e vai continuar existindo. Então você, assim, o problema é o cara da direita achar que virá um salvador de direita e que vai fazer isso acontecer. Cara, toma cuidado com isso. Desvalorização do real aconteceu. FHC1, FHC2. Só não aconteceu no Itamar, que foram 6 meses. Então, o ideal é esse, né? É trocar rapidão. Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, Temer. Acho que Temer também não aconteceu muito, não. Acho que quando ele saiu estava melhor do que entrou. Ou seja, a menos que você faça impeachment todo ano, não vai. Vai perder. Bolsonaro perdeu, Lula 3 está perdendo. E é isso. Vai continuar, né? Então, essa é a realidade. Assim, o que a gente traz, né, nessa fala daqui já tem sido reiterada porque a gente está tendo uma desvalorização fortíssima, né, do real em pouco tempo. Mas tudo bem, o real já estava R$ 5, né? A gente já tem uma moeda que desvaloriza, todas desvalorizam, mas ela desvaloriza 5 vezes mais rápido. Então você perde dinheiro 5 vezes mais rápido, você perde poder de compra 5 vezes mais rápido. A gente teve essa escalada de forma recente, né, onde o real ele saiu de 5, e aí do nada ele bateu 5,5, 5,10, quando você viu estava 5,70. Então, assim, a gente sai dessa e a gente traz essa tese aqui para começar a educar as pessoas, não falando ir direto para o Bitcoin, por mais que eu acho que seja a solução. A gente traz para o SDT ou coisa do tipo assim, porque você começa a perder menos dinheiro fazendo dessa forma. Você mantém poder de compra, você tem mais poder sobre o seu dinheiro e por aí vai. É muito complicado você querer convencer alguém que está perdendo o poder de compra da moeda a entrar em algo muito volátil, que vá para baixo, né? É muito difícil. Então é mais fácil você convencer ela a iniciar por aí. De novo, não é para a maioria da nossa audiência esse livro, mas eu tenho certeza que todo mundo da nossa audiência conhece alguém que é de direita, que tem esta visão estadista e que este livro mudaria essa pessoa, sabe? No sentido de. Não no sentido dela ir pro Bitcoin e virar Bitcoin. Não. Mas ela entender e falar assim: olha, eu discordo desse governo e, portanto, eu vou proteger o meu patrimônio não estando exposto a esse dinheiro. Tenho certeza que, assim, conhece muita gente assim e é uma forma de introduzir. Então, assim que lançar esse livro, eu atualizo aqui esse episódio
Mas também vou estar no Twitter, me sigam lá, vou publicar bastante lá. Mande esse livro para alguém que precisa, que vai ser de grande ajuda para essa pessoa, né? Não agora, mas a longo prazo. Vamos para a notícia? Vamos, cara, até expandindo um pouco nisso, né? Já não tem a ver mais tanto com real, tanto com dólar, mas tem a ver com a liberdade que você tem de, às vezes, estar com o patrimônio, não digo dolarizado, mas estar em criptomoedas. Dólar fiduciário também não vale para esse caso, que foi o que aconteceu com o Craig Wright, o cara que falou que era Satoshi, mas que não era porra nenhuma. Hum, Então, o juiz lá da Grã-Bretanha mandou congelar todos os ativos dele, todo o dinheiro que ele tinha em conta. caraca. Sério, porque ele tem que pagar, vai dar 1,5 milhão de libras depois de ter perdido esse processo, né? E aí ele sumiu, ele Ixi. saiu da Grã-Bretanha e Uhum. com isso, né, o juiz mandou que o saldo dele fosse bloqueado. Se ele fosse mesmo Satoshi, ele estaria totalmente em Bitcoin, ele não teria dinheiro na conta e esse bloqueio não serviria de nada. Mas, enfim, essa notícia tem um pouco a ver com o que a gente fala para você estar em cripto. Não que o SDT não possa ser travado, ele pode, a gente já trouxe situações onde ele foi, porque o SDT ele é centralizado, mas é muito mais fácil o SDT virar Bitcoin do que o real virar Bitcoin. Então, assim, é só um detalhe. Sim. É, enfim, cuidado com o gatilho da vaidade. Ele pode, sem uma proteção patrimonial antes, ele pode te levar a lugares muito ruins. Bom, chegou até aqui, lembre-se, deixa um comentário no episódio, se tiver numa plataforma de streaming de podcast. Se tiver no, se tiver num lugar onde possa avaliar positivamente, deixar um joinha, avalie, deixe um joinha. Se tiver no YouTube, claro, se inscreva no canal do Cripto TV. Se não estiver inscrito, deixe o like, deixe um comentário também, a gente sempre dá uma olhadinha por lá, tá bom? E é isso, qualquer coisa encontra a gente no Twitter e ficamos por aqui e tchau.